Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise de uma das melhores partidas desse Brasileirão, vitória do Palmeiras por 5-3 contra o Juventude, tá bom? Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá. Eu primeiro falo aqui como é que foram os gols. Eu vou ver se eu consigo lembrar de todos, porque foram 8, né, cara? Enfim, o primeiro gol da partida foi marcado pelo Estevão, jogada em que o Felipe Anderson corta da esquerda para o meio, dá um excelente passe, o Estevão ganha do Alan Ruschel, o Alan Ruschel estava desequilibrado, essa era uma jogada que se ele vai inteiro, ele conseguiria cortar. Ele foi desequilibrado, não conseguiu cortar, o Estevão tira do goleiro e faz o gol. Um tempinho depois, o Juventude que explorou muito bem as bolas paradas, não à toa desses 3 gols, 2 saíram de bola parada, os 2 primeiros. Cruzamento, tem um desvio na primeira trave e o Danilo Bosa completa na segunda trave para fazer o gol de empate. Na reta final do primeiro tempo, o Juventude vai fazer essa marcação-pressão, esse abafa, e fez a marcação muito boa. O Palmeiras quase perde a posse, mas o Aníbal consegue dar a vida, recupera a jogada, chega no Flaco Lopes, dá um grande passe para o Estevão. O Estevão com liberdade, esquece. E aí ele dá um grande passe, o Veiga de frente para o gol, finaliza e faz o gol. Talvez o ideal seja, principalmente no lance que o Flaco foi dar o passe, se alguém do Juventude chega e dá um rapa nele, levava o amarelo, mas não tomava o gol. Então faltou ter essa noção. E ali faz o 2-1 para o Palmeiras. Vai para o segundo tempo. Lance de bola parada de novo. Tem um cruzamento, volta, aí outro cruzamento, o Ronaldo finaliza muito bem, faz o 2-2. Um minuto depois, não conseguiu segurar o jogo. Cara, como é que foi esse terceiro gol do Veiga? Foi o lance pela direita do Richard Rios, é isso. O Rios ganha a dividida com o jogador do Juventude, eu não lembro se era o Danilo Bosa ou o Zé Marcos. Acho que era o Zé Marcos. E assim, ele vai com o braço, né, nas costas do Zé Marcos. Ali faltou o Zé Marcos ser, como é que eu posso falar? Ser mais ligeiro. Se com esse contato ele se joga, o juiz ia dar falta. Pode ter certeza. Qualquer árbitro aqui no Brasil, fora eu não sei, não vou falar com toda essa propriedade. Mas qualquer árbitro aqui no Brasil, depois de um contato nas costas e o cara se joga dentro da área, ele daria a falta de ataque. O Zé Marcos não se joga, o Richard dá um chutamento, né? E aí o Veiga aproveita e faz o 3-2. Então, assim, o Juventude aqui eu já citei 2 gols totalmente evitáveis. O segundo do Veiga, né? Que nem eu falei, dava o rapo no Flaco Lopes, tinha matado a jogada ali. E esse terceiro, faltou experiência. Essa é a palavra. Para o Zé Marcos se jogar, simular ali. Eu sei que toda hora fala, não tem que se jogar e tal. Mas, pô, se você ficar em pé e mostrar que poderia continuar, o juiz não vai dar falta. Agora, se você mostra que foi desequilibrado e talvez aumente um pouquinho o que foi esse contato, ele daria falta. Então, assim, um gol totalmente evitável. Um tempinho depois, cobrança de falta do Richard Rios, chute muito forte, desvia na barreira, mata completamente o Matheus Klaus. Quando faz o 4-2, parece que tinha matado o jogo. Minutos depois, o Edson Carioca faz uma jogadaça, dá uma caneta no Mike que tinha acabado de entrar. Um chute muito difícil, de esquerda, um tiro, faz ali o 4-3, coloca o Juventude no jogo de novo. E aí, na reta final, para fechar o placar, mais um gol do Veiga. Como é que foi esse quinto gol do Veiga? Deixa eu tentar lembrar. O Vanderlan, ele erra o passe, o jogador do Juventude escorrega e aí o Veiga chega finalizando para fazer o 5-3. Respirar agora. Deu para lembrar de todos. Enfim, que jogaço, cara. Vamos aqui para os destaques, primeiro do mandante, né, o Juventude. O Juventude que fez um bom jogo, só que fugiu das características. Eu imaginava um jogo com pouquíssimos gols, porque o Juventude em casa se defende muito bem e a defesa do Palmeiras é muito boa. Foi completamente o oposto. O Juventude tomou 5 gols e o Palmeiras tomou 3. É um jogo completamente atípico, tá bom? E aí do lado do Juventude já começa no gol. Tava sem o Gabriel, foi o Matheus Klaus, goleiro ex-Bahia. Se a gente pega os gols do Palmeiras, no primeiro gol do Estevão, não acho que é falha. No chute do Veiga, quase da entrada da área sozinho, não acho que é falha. O terceiro também é um desvio muito rápido, não acho que é falha. O do Rios tem um desvio, matou ele completamente. O último, cara, o último acho que talvez desse, mas era muito difícil também. Então, falha, o Matheus Claus não teve nenhum dos gols. Talvez desse para se antecipar do Estevão no primeiro, talvez defendesse o último, mas falha ele não teve.
Os laterais, que nem eu citei, o Alan Ruschel, se ele tivesse inteiro na jogada, ele tinha cortado o chute do Estevão, poderia ter evitado aquele primeiro gol. O João Lucas eu achei que fez um excelente jogo, defendeu muito bem. Não à toa o Felipe Anderson teve dois lances participativos. O cruzamento para o Estevão e um lance que vai nas costas do João Lucas e cara a cara ele chuta para fora. É uma chance que não poderia perder no início do jogo, o Felipe Anderson. Mas no geral, os dois laterais do meio para frente foram bem, do meio para trás sofreram bastante. A dupla de zaga, que nem eu falei, o Zé Marcos faltou experiência para simular ali no Richard Rios, teria evitado o gol do Palmeiras logo depois de ter empatado o jogo. Não dá para tomar um gol assim na saída de jogo. E o Danilo Bosa, do meio para frente, é muito bom jogador, é um zagueiro muito técnico, já na época do Vasco, já mostrava isso, acho que jogou no Santos também. É um zagueiro muito técnico, mas defensivamente no geral o Juventude foi muito mal. No meio de campo, o Jadson, cara, aqui é uma coisa que, porra, teve esse amarelo pro Jadson, que ele mata o contra-ataque do Estevão. Era para amarelo, a bola ia para lateral, o Estevão segue na jogada e aí o Jadson mata a jogada de novo. Nesse lance inicial era para amarelo. No final da jogada era para amarelo. Ou seja, tinha que levar o amarelo. Falaram na transmissão duas coisas que, porra, não entra na minha cabeça. Primeiro, tinha que ser expulso porque pela moral. Porra, que moral, cara? É futebol, velho. Porra, moral. E tem que seguir a regra, não a moral. A moral de cada um varia. Porra, tem que seguir a regra. E aí depois falaram que não, tinha que expulsar porque na primeira jogada ali no início tinha que levar amarelo e na volta levar amarelo. Cara, eu acho que eu nunca vi isso na minha vida. Tipo, fez a falta, deu a sequência, fez a falta de novo. O juiz chega e fala, amarelo porque fez a falta ali, outro amarelo porque faz a falta aqui. Tipo, no mesmo lance ele vai dar dois amarelos, cara. Eu acho que não tem nem como fazer isso. Enfim, pra mim era pra amarelo, a decisão foi acertada. Só que aí ficam criando todo esse drama, só porque o Estevão realmente tá de parabéns, ao invés de ficar simulando, tentou seguir na jogada, gerou uma falta muito mais perigosa do que seria lá no início. Então tá de parabéns, mas era pra amarelo, não era pra vermelho não. Achei muito drama. Enfim. Gostei do Ronaldo. O Ronaldo faz essa saída de jogo inicial muito boa. E lá na frente foi decisivo para fazer o gol de empate. Eu achei um excelente volante. Tá? Eu não conhecia, mas é muito bom jogador. O Lucas Barbosa ficou abaixo. O Lucas Barbosa, que é na minha tese do Rony, todo time tem um Rony. Acho que o Lucas Barbosa se enquadra como um Rony no Juventude, que é aquele cara que pode fazer um golaço e pode não jogar nada. Pode fazer um gol de bicicleta e 5 minutos depois perder um gol sem goleiro. Enfim, e dessa vez o Lucas Barbosa, porra, errou tudo, não fez nada. Não fez um bom jogo. O Mandaka, cara, eu achei que o Mandaka tem muita intensidade. Ele corre muito, se desloca muito, mas tecnicamente é, não é suficiente para manter um time na Série A. Então o Jean Carlos inteiro, que ele entrou no segundo tempo, pega essa vaga tranquilamente. O Jean Carlos, que é muito bom jogador, por sinal. Mas o Mandaka eu achei que fez um bom jogo. O Edson Carioca estava discreto, não tinha feito nada no jogo, mas no momento decisivo colocou o Juventude no jogo. Fez o gol dele. Tinha feito contra o Vasco também, gol importantíssimo para arrancar um empate em São Januário, sempre muito difícil. E, enfim, foi importantíssimo fazendo esse gol. E o Rony Carrijo também, meio discreto, não participou tanto do jogo. O Eric Farias, ex-Grêmio, entrou mais aberto pela esquerda no lugar do Edson Carioca, não fez nada. O Marcelinho entrou também, não fez nada. O Everton entrou mais aberto pela direita. Eu achei que ele contribuiu bastante, tá bom? Gerou finalização, gerou toque de cabeça, gerou cruzamento. Eu achei que entrou bem aberto pela direita, tá bom? E o Talhari entrou na frente também. Não conseguiu fazer muita coisa. E o Jean Carlos que entrou no meio. Eu lembro de um gol do Talhari contra o Galo, em um jogo que foi numa Nega Rincha. Foi empatado em 1-1. Enfim, e o Jean Carlos entrou no meio também, para ter mais técnica, mais qualidade, mas o quinto gol saiu de um chute totalmente torto, no momento do abafa do Juventude. Não sei o que ele quis fazer, se ele quis dar um chute para o meio da área, saiu todo torto, foi para a entrada da área e gerou contra-ataque, a partir daí o gol que matou o jogo. Então o Jean Carlos é muito bom jogador, é titular absoluto desse time na minha visão, mas entrou mal. Tá? Enfim. Aí a gente vai pro lado do Palmeiras. O Everton não foi muito exigido. Se a gente analisa os gols tomados, o gol do Bosa, ele só completou na segunda trave, não tinha o que fazer. O gol do Ronaldo vai na gaveta, não tinha o que fazer. O do Edson Carioca, talvez, porque foi no canto dele. Foi uma jogadaça, foi um chute muito forte de esquerda. Eu acho que ninguém esperava essa jogada. Talvez nem o próprio Edson Carioca. Mas foi no canto do Everton.
dos lances, dos gols, esse era o único defensável, tá bom? Do Edson Carioca. Mas de qualquer forma, eu acho que é muito mais mérito dele do que falha do Everton. Mas se fosse para ressaltar um lance que ele poderia ter salvado, seria esse do Edson. Que mais? Achei o Caio Paulista e o Marcos Rocha discretos, o Caio principalmente. Do meio para frente tentou construir algumas coisas, não fez nada demais. E o Marcos Rocha nessa construção atrás eu achei que foi relativamente bem. Foi ok, tá bom? O Vitor Reis tecnicamente é muito bom zagueiro, tá? Não é afobado, quando pressiona ele consegue sair jogando, achei que fez um grande jogo. No meio de campo, o Rios foi substituído justamente pelo que eu vou falar agora. Com a bola, ele é muito bom jogador. Não à toa, deu uma assistência pro Veiga e fez o gol de falta. Mas defensivamente, deixa muito espaço, né? Então é um cara que se desloca muito e sofreu bastante na marcação. Chegou a tomar uma caneta do Alan Ruschel, assim, ele tomou um amarelo. O Ronaldo, que é volante, fez gol. O Mandaka fez um bom jogo e essa seria a função dele de marcação, o volante marcar esses meio-campistas, né? Enfim, defensivamente eu achei que não foi tão bem, mas com a bola ele é muito bom jogador, tá? E contribuiu bastante. O Aníbal também, no lance que nem eu falei, no abafa do Juventude, no gol do 2-1 que colocou o Palmeiras em vantagem no final do primeiro tempo, mérito do Aníbal, porque é uma bola muito prensada, dividida com dois caras do Juventude, ele ganha e a partir daí sai o gol do Palmeiras. Então, num lance que poderia gerar uma chance perigosa para o Juventude, resultou no gol do Palmeiras, graças à garra do Aníbal. Os dois foram bem, mas o Aníbal defensivamente vale destacar mais e o Rios ofensivamente com a bola foi mais criativo e mais importante para o time. O Felipe Anderson deu uma baita assistência para o Estevão, mas não poderia ter perdido a chance cara a cara que teve, tá bom? Acho que ele pode entregar mais. Tá rendendo, não, o ator já virou titular do time, mas pode aproveitar melhor ainda as oportunidades, porque é bom jogador, não é qualquer um que fica tanto tempo na Lazio, né? O próprio West Ham chegou a ser importante, mas principalmente na Lazio. O Veiga, porra, eu acho que não vai ter nem graça quando eu perguntar aqui para vocês qual foi o craque da partida, porque eu acho que é meio nítido que é o Veiga. Vamos concordar, né? O cara fez um hat-trick. O Estevão também muito bem, deu assistência para o gol do 2-1, fez o gol, deu bons dribles. Esse lance do Jadson, como eu falei, criou uma chance perigosa em cobrança de falta. O Estevão é muito bom jogador. Inteiro fisicamente, ele está na seleção brasileira. E o Brasil vai ter Luiz Henrique, Savinho e Estevão. 3 pontos absurdos por esse lado direito, tá bom? Tem que ver se não vai virar, você não vai acabar deixando o Luiz Henrique de fora. Eu acho que merece continuar sendo convocado. Fez 2 gols por agora, mas não dá para não convocar o Estevão, cara. O Dorival vai ter que sacrificar alguma outra posição, mas tem que levar o Savinho, o Estevão e o Luiz Henrique. Não tem o que falar, 3 canhotos abertos pela direita que jogam demais. Eu acho que o Estevão ainda pode flutuar mais pelo meio, se precisar, usa o Savinho aberto pela esquerda, já jogou assim no Girona, mas esses 3 têm que ser convocados nas próximas convocações. E o Flaco lá na frente, que nem eu falei, foi discreto. Mas nesse segundo gol, que foi a assistência do Estevão pro gol do Veiga no final do primeiro tempo, é graças a um excelente passe dele pro Estevão. Que aí, que nem eu falei, pro zagueiro dar um rapa, aquele rapa que o cara chega e sai voando assim, porra, levava amarelo, mas não tomava o gol. E aí é mérito pro Flaco que deu sequência na jogada. O Vanderlan entrou na esquerda, querendo ou não, deu uma assistência, que foi o quinto gol. O Zé Rafael entrou no meio e aí o time reforçou a fase defensiva, entrou bem. O Mike entrou na direita, entrou muito mal. Tomou amarelo, tomou caneta, o gol em cima dele. Enquanto o Vanderlan deu assistência, o Mike comprometeu atrás. Por mais que eu prefiro o Mike, eu acho mais jogador que o Vanderlan. Por mais que os dois sejam de laterais diferentes, né? Mas o Vanderlan contribuiu mais, né? O Mike não entrou bem. Entrou o Naves ainda na reta final para segurar o placar. E o Fabinho também no lugar do Rios para ter mais poder de marcação, que nem eu comentei. Estatísticas, isso daqui é absurdo. 25 chutes do Juventude, sendo 6 a gol. 14 do Palmeiras, sendo 7 a gol. O Juventude deu quase o dobro de chutes do Palmeiras. Em chutes a gol, o Palmeiras teve mais. O que pesa isso daqui? A qualidade individual. Porque aqui a gente vê, o Juventude gerou um volume de jogo absurdo, cara. 25 finalizações. Basicamente, o que? A cada 4 minutos tinha um chute. Então, assim, é um volume de jogo absurdo. Só que aí faltou caprichar mais, né? Nessa finalização. Não à toa, 6 de 25. Basicamente, a cada 4 chutes tinha um a gol.
E do Palmeiras a cada 2 tinha um a gol. Então a chance do Palmeiras fazer gol era maior justamente por ter um aproveitamento de finalização melhor. Posse de bola, o Juventude teve mais. Por mais que no primeiro tempo o Palmeiras tenha ficado mais com a bola, a quase todo momento no segundo tempo o Juventude estava atrás do placar. Então teve mais a bola, produziu mais, naturalmente a partir daí surgiu muitas finalizações. Faltas, 15 do Juventude tendo 2 amarelos, 19 do Palmeiras tendo 5 amarelos. Escanteio 7-5 para o Juventude. Com esse resultado, o Palmeiras na segunda colocação com 60 pontos. De novo, o Botafogo vai ter que ficar de olho no Palmeiras. Eu não acho que o Fortaleza vai brigar pelo título. Eu vi o jogo do Grêmio contra o Fortaleza e o Grêmio venceu por 3-1. Poderia ter sido 4-5. Foi muito superior. E tropeçou em casa contra o Galo reserva. Então o Fortaleza perdeu totalmente a confiança, na minha visão. 2 jogos que dava para vencer do Grêmio. Eu torço pro Grêmio. Até o Atlético Goianiense tem chance de vencer do Grêmio, pelo que o Grêmio joga. E contra o Galo em casa, o Galo reserva, porra, perdeu uma chance de ouro o Fortaleza. Próximo jogo é Palmeiras e Fortaleza, inclusive. Não acho que o Palmeiras perca, pelo contrário, acho que ganha. E aí o Fortaleza vai ficar muito longe das chances de título. E o Flamengo tem um jogo a menos, se ganha vai para 54. Tá vivo, mas eu acho que vai ficar entre Botafogo e Palmeiras mesmo. Essa briga pelo título. A questão é, o futebol do Botafogo, na minha visão, é mais bonito. É mais, como é que eu posso falar? É um futebol mais bacana de se acompanhar. Porém, o Palmeiras é um time mais cascudo. Mesmo jogando bem, ganha. Jogando mais ou menos, ganha. Jogando mal, ganha também. O Botafogo jogando bem, ganha. Jogando mais ou menos, empata. Jogando mal, perde. Essa é a diferença. Então, o Palmeiras não precisa nem jogar bem. É um Palmeiras moldado para esse tipo de resultado, de aproveitar as oportunidades lá na frente. Então, de novo, o Juventude teve o dobro de chutes praticamente. E o Palmeiras, mesmo assim, teve mais chutes a gol e fez mais gols. Deu 7 chutes a gol, fez 5. Então, um aproveitamento mais do que 50% de chutes a gol que são convertidos em gol. Então, tecnicamente, é um time muito bom, né? E aí, o Juventude na 14ª colocação com 34 pontos. Eu já comentei aqui, para mim, Goianiense e Cuiabá já estão rebaixados. Eu acho que o Vitória cai também, por mais que tenha embalado uma sequência boa. E aí essa 17ª colocação, eu acho que fica entre Juventude e Bragantino e vai depender dos jogos a menos do Atlético Paranaense. Se vence os dois, eu acho que escapa. Se perde os dois, tá lascado. Então, eu acho que vai ficar entre essas equipes. O Fluminense e o Corinthians não caem. E é isso, tá bom? Eu acho que vai ficar entre esses outros. Ainda mais o Corinthians eliminado da Copa do Brasil agora, não cai nunca. E o Fluminense também não é time para cair. Então, Goianiense, Cuiabá, Vitória. Não, Goianiense, Cuiabá, certeza. Agora, Vitória, Atlético Paranaense, Bragantino e Juventude, que eu acho que fica essa briga para trás. Tem que ver o Criciúma também, né, cara? Criciúma, se manter uma fase boa, ganhar todos os jogos em casa, eu acho que escapa. Mas fora deve perder a maioria. Então, tem muito campeonato pela frente. Eu acho que realmente só o Goianiense já foi de arrasta para cima. Acho que até o Cuiabá tem chance. Mas por não ter muita torcida, mesma coisa do Bragantino. Na fase final de campeonato, sente muito. Enfim, é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Eu comentei pra você quem foi o craque da partida. Eu acho que não tem muita dúvida quem seja, né? O jogo que o Veiga fez foi um negócio absurdo. Mas, enfim, comenta aí embaixo. Vai que você achou que foi o Ronaldo, o Estevam, o Vitor Reis, o Mandaka. Enfim, comenta aí pra você quem foi o craque da partida. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Valeu e falou.